Bom Rita, dia. bom dia a todo mundo, aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Sempre que eu consigo vir aqui, eu fico muito alegre, porque é uma oportunidade da gente trocar ideias. E trocar ideias é sempre muito positivo. A gente gosta muito porque a gente olha para a economia e está tudo tão complicado e o professor consegue traduzir isso de uma forma tão simples. E aí que vem a pauta de hoje. O que está acontecendo com a economia brasileira? Eu ia brincar com vocês que eu também gostaria de saber. Também estou procurando saber, entender. É porque, na verdade, essas questões são mais complexas do que simples, uma simples. Às vezes as pessoas querem uma resposta como uma receita. Só que nós aprendemos em economia e em todas as ciências sociais que as pessoas são complexas e, portanto, tudo que depende das pessoas também é complexo. E a economia depende das pessoas. Aliás, tudo começa também, e eu queria até fazer uma brincadeira aqui, que eu estou sonhando com o dia que alguém da previsão do tempo venha dizer assim: bom dia, hoje temos a previsão de um lindo dia de chuva. Né? Por que é dia feio? Eu acho um dia maravilhoso o dia que chove, né? Eu encontrei alguém que pensa como eu. Meu Olha Deus só, do eu céu. também, eu adoro dias de chuva. E isso é um gancho para essa questão toda hídrica que nós estamos sofrendo, né? E que faz os custos da energia elétrica no Brasil subirem. No livro do William Bonner, do Jornal Nacional, ele escreve justamente isso, que dentro do processo do jornal eles mudaram essa classificação porque, dia lindo para quê? Para carioca e para praia? O agricultor precisa da chuva também. É um dia maravilhoso quando estiver chovendo e principalmente quando há uma escassez, né? Então é um dia maravilhoso. E um dia de chuva é um dia muito legal para tomar um chimarrão, por exemplo, numa sacada ou numa varanda, né? É um dia maravilhoso, é um dia de admirar a natureza na sua forma mais sublime, né? Mas tudo tem a ver com, às vezes, com aquela gota d'água que faz o copo transbordar, né? Certas coisas estão nos seus limites e quando você coloca mais uma gotinha, as coisas acontecem, né? Então, nós já tínhamos um cenário ruim, né, que vinha já de muito tempo, e aí mais a pandemia, mais alguns elementos trazidos pela pandemia pioraram esse cenário, né, porque, obviamente, existe uma variável em economia que é comportamental, que é a expectativa das pessoas. Quando as pessoas têm uma expectativa negativa, elas param de investir, deixam de comprar, se precavém, se retrai, e aí demora muito para depois retomar, para as pessoas voltarem a dizer assim, será que eu posso confiar mesmo? Então essa confiança tanto dos empresários em fazer novos investimentos, novos volumes de produção em qualquer setor, ou dos próprios consumidores de gastarem eventualmente alguma reserva que tem, né? Ou de contratar um serviço, de contratar uma pessoa para qualquer atividade, as pessoas têm receio de fazer isso. E isto vai fazendo com que a saída é muito difícil, né? E nós tivemos, além de um cenário que já vinha sendo complicado, que piorou no momento da pandemia, né? E eu tenho uma opinião que vem desde abril do ano passado, e ela se consolidou durante esse tempo, que o Brasil escolheu o pior caminho, né? A gestão pior da crise da pandemia. Porque algumas pessoas fizemos lockdown. Não, no Brasil não houve nenhum lockdown. Então, quem está falando que nós tivemos lockdown não sabe o que é um lockdown. Lockdown é lockdown, tu não sai de casa. Ninguém sai. Isso é lockdown, né? Bastava tu ir no supermercado com aquelas hordas de gente dentro do supermercado para saber que não existia o lockdown no Brasil, né? Então, nós resolvemos manter o problema por mais tempo. Se nós tivéssemos resolvido mais no início, aí talvez a gente tivesse liberado um pouco mais a economia e realmente nós teríamos a economia com uma dinâmica um pouco melhor agora, né? Embora também não foram todos os setores que tiveram um desempenho ruim. Praticamente toda a indústria teve um desempenho fantástico, né? O que aconteceu foram com os canais, né? Tipo o comércio e os serviços. Estes sofreram bastante. E principalmente os setores como o turismo, entretenimento, né? Lazer e entretenimento. Estes sofreram e estão sofrendo dramaticamente ainda, né? E por que isso gerou mais impacto? Por quê? Porque são setores que hoje demandam a maior volume de mão de obra, né? O maior volume de mão de obra na economia mundial e principalmente na brasileira, é voltado para comércio e serviços, né? E como esses setores foram mais afetados,
obviamente, né, que tiveram perdas maiores ou redução de atividade, a redução de remuneração, de contratação das pessoas e assim por diante. Por outro lado, nós tivemos aumento de custos. Aumento de custos por causa do problema hídrico, o problema do petróleo. O petróleo subiu. Na média do ano passado, vamos arredondar para $40 o barril. Agora está em 72, 73. Isso é 80% a mais, né? E aí as pessoas dizem assim, não, mas a Petrobras, nós somos autossuficientes. Não, nós não somos autossuficientes. Isso é uma lógica que não se fundamenta. Eu como economista e sempre gosto de dizer assim, tá bom, tu está te baseando em que dado? Ah, não, mas eu acho. Não, eu acho, bom, o inferno está cheio. Qual é o dado? Né? O dado é o seguinte, o Brasil importa muito petróleo, porque nós não temos um petróleo de altíssima qualidade. Nós precisamos misturar com petróleo externo para poder fazer o blend, para poder ter os produtos que a gente precisa. Outra questão, nós gastamos mais diesel do que gasolina. Então, sobra gasolina e falta diesel. Nós temos que exportar gasolina para comprar diesel, né? Ou para comprar mais petróleo para fazer diesel. Então, nós temos uma matriz que depende muito do comércio internacional. Se a gente olhar a cotação do câmbio, né, do ano passado, mais ou menos 5,40, 5,40 agora, não houve grande evolução. Mas se botar o petróleo 80% mais caro, não tem jeito, né? E tem outra lógica nos custos do petróleo, que existe toda uma tributação sobre isso, né? Mas essa tributação, se a gente olhar para o óleo diesel, que é o principal movimentador da economia, tanto os impostos federais como os estaduais estão mais baixos. Mas é né? interessante que mesmo quando aumenta a cotação do petróleo, esses percentuais que são fixos fazem com que incide também no aumento dos custos do combustível. Evolui. Exatamente. Então, tem uma lógica ali, tudo bem. Aí as pessoas dizem assim, não, mas a Petrobras é governamental, a gente devia botar o petróleo lá embaixo, a R$1, a R$2, a R$3, sei lá qual o valor de cada um. Mas como sociedade, nós não temos como pagar a conta magicamente. Ou eu pago direto no litro, ou eu pago através de impostos. Porque se a Petrobras der prejuízo, com o que é que nós vamos cobrir aquilo? Com o dinheiro de todo mundo. E qual é o dinheiro de todo mundo? Aí as pessoas também não se dão conta que é o dinheiro, às vezes, que poderia beneficiar justamente as pessoas menos favorecidas. Né? É esse dinheiro que eu tenho que desviar para outras funções, né, se eu não gerir isso adequadamente. Então, as coisas são muito complexas, não se resolve muito fácil. Tá? Não existe solução mágica, tá? Mas nós temos algumas coisas que nós temos que fazer. É um país que tem baixa produtividade. Nós temos baixa produtividade, nós temos que nos dar conta disso. 51% da população brasileira não tem ensino fundamental. Tá? Hoje, se a gente olhar os quase 15 milhões de desempregados, né? Quem são essas pessoas? São pessoas que... Até tem um livro que eu estou lendo agora que é sobre o futuro do mercado de trabalho, né? E o autor fala do que chama-se, poderia traduzir como precarização do trabalho, né? Porque as pessoas deixaram de poder ter aquelas atividades que precisam muito mais da mão de obra, né? Hoje, a atividade é muito mais intelectual, muito mais voltada para questões que são do conhecimento, né? E se as pessoas não têm oportunidade de buscar o conhecimento, elas também têm baixa produtividade. Tendo baixa produtividade, tem baixa remuneração. Tem poucas possibilidades de conseguir um posto de trabalho. Porque dizer, eu vou lá numa fábrica fazer embalagens, parafusos. Não, mas isso as máquinas estão fazendo. Né? E isso não é novidade para ninguém. Isso já vem evoluindo a humanidade nesse sentido. Então, as pessoas tinham que estar buscando conhecimentos mais voltados para as questões dos serviços, das atividades mais voltadas a digamos assim, criar possibilidades, né? Que hoje os meios da tecnologia da informação criam. Só que as pessoas não estão preparadas. Se 51% das pessoas não têm nem ensino fundamental, se nós somos um dos países da América Latina que tem menos jovens na universidade, quase, né? Se pegar a Colômbia tem 40%, nós temos menos de 20%. Dos jovens em idade de estar fazendo universidade estão fazendo universidade. E, além disso, nós temos uma lógica no país que está presente, que parece que ela deveria mudar isso, né? Nós deveríamos estar buscando e valorizando a educação. Nós estamos desvalorizando. Nós, nas conversas do dia a dia, eu ouço as pessoas dizendo assim, mas não vale a pena estudar,
Bom, se não vale a pena estudar, então vale a pena o quê? Né? Vale a pena? Não. E os números contradizem isso. Uma pessoa com ensino superior ganha, em média, 3 vezes o que ganha uma que tem ensino médio. Os números dizem, olha lá nos números do IBGE, nos dados do CAGED, está lá os números, entende? Por que ela ganha 3 vezes mais? Porque ela tem mais qualificação, ela se adapta melhor e aí só um parênteses, ao mercado de trabalho se atual. formou numa função, está fazendo outra, mas o conhecimento adquirido, ele permanece independente da função que você vai exercer. De alguma forma vai acabar Exatamente, utilizando o conhecimento é universal, o conhecimento desperta, né? O conhecimento não é necessariamente para algo muito pontual, o conhecimento é muito mais amplo do que isso. É abrir a mente, é conectar possibilidades, né? Isso é o conhecimento. Né? E essas pessoas estão menos preparadas para encarar isso. Basta, então, olhar o mercado de tecnologia da informação. O último número que eu vi no Brasil tem perto de 500 mil vagas. Né? 500 mil vagas. Por quê? Porque não tem pessoas para assumir isso. Né? Óbvio, aí as pessoas dizem assim, e é verdade, né? Remunera pouco. Sim, remunera pouco. Mas se eu tiver alguma remuneração, é melhor do que nenhuma, né? E como faz para... Eu queria justamente chegar nessa questão. Estamos conversando com o economista e professor Eloni José Salvi. As pessoas que têm renda, né? Porque daqui a pouco algumas nem renda não têm, então a situação é totalmente dramática. Como fazer para equilibrar tudo isso? Eu sei que não existe uma mágica, né? Não existe uma fórmula, mas tudo aumentou no mercado. Sim. Combustível, energia elétrica, enfim, e é em função de tudo isso que o senhor falou até esse momento. Mas, de alguma forma, né, tentar sair dessa situação é muito complicado. Sem dúvida. Eu costumo sempre dizer que as pessoas têm que priorizar o que vão gastar. Né? E, na minha concepção, tem algumas coisas que você não pode abrir mão, né? Por exemplo, alimentação. Eu não tenho como deixar de comer. Mas eu posso racionalizar o que eu como. Né? Eu posso racionalizar, eu posso pesquisar, eu posso compor novas... Eu posso me adaptar a um novo tipo de alimentação, né? Eu procuro mudar minhas receitas do que eu me alimento, né? E tentar diminuir os custos da alimentação. Mas a alimentação é prioritário. Saúde também. Né? Eu não posso deixar de comprar o meu remédio, coisa que eu necessito. Embora tenha alguns programas públicos que ajudam nesse sentido. Tá? E priorizo isso e deixo de gastar onde pode prejudicar o meu futuro amanhã. Né? Porque, às vezes, as pessoas estão numa situação ruim, e até me perguntaram um dia assim, uma pessoa que está numa situação financeira difícil, como é que ela faz para trocar de televisão? Ela não troca, na minha opinião, ela não troca de televisão. Não entende? é o momento. Ela vai jogar baralho, entende? Não troca. Esse é o problema. Numa situação difícil, a gente tem que encarar ela com realidade, com clareza. Eu sei que é duro, é extremamente duro, é extremamente sacrificante e lamentável a situação. Mas se até esses dias eu disse uma frase numa entrevista sobre isso. Se eu estou no buraco, eu tenho que parar de cavar, né? Eu não posso afundar mais o buraco, né? Então eu tenho que priorizar, dizer, o que é assim, ó, isso aqui não tenho como deixar de gastar, e isso aqui eu sei que eu vou sofrer, que vai ficar difícil, não sei o quê, mas eu não vou morrer se eu deixar de gastar. Tá? Então, as pessoas têm que se dar conta que há prioridades que precisam ser atendidas e outras podem ser deixadas para depois. Isso é educação financeira, né? Seria... Então, é educação financeira. Sempre é fundamental ter alguma reserva de emergência. Né? Tanto que o cálculo normalmente é o seguinte, se hoje eu perder minha renda, quanto tempo eu sobrevivo sem essa renda? Se a resposta for menos de 1 ano, está complicado. E todo mundo pode poupar alguma coisa. Todo mundo, com qualquer renda. Basta ver quanto cada um paga de juros. Se cada um botar no papel o que ele paga de juros em prestações e compras que ele antecipou, né, ele vai ver que aquilo poderia ter sido economizado. Né? Bastava ele esperar um pouquinho mais para comprar. E eu estou dizendo isso de carteirinha, eu fiz isso. Né? A nossa família fez isso. Lá, um bom tempo atrás, nós estávamos numa situação financeira difícil. E aí a gente diz o seguinte, a partir de hoje, nós vamos gastar se nós tivermos dinheiro na mão.
senão nós não vamos gastar. E damos a volta por cima. E nunca mais comprei uma coisa a prazo. Né? Porque o dinheiro é o mesmo. O dinheiro é o mesmo. Se eu antecipar, se eu tenho uma renda de 2.000 e está apertado, e eu faço uma prestação de 500, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais apertado, porque daí, em vez de 2.000, eu já tenho 1.500 só. E se eu começar a fazer mais prestações ainda, antecipar consumo, vai piorar a situação para frente. Então, as pessoas têm que se dar conta que consumir é bom. Dinheiro, eu sempre digo, dinheiro só tem sentido se for para gastar, senão, para que eu tenho? Não dá para comer aquela coisa, né? Dinheiro ninguém come, né? Dinheiro é para gastar. Agora, tu tem que ver o momento de gastar. Qual é o momento adequado para isso, né? Então, reservas de emergência são fundamentais. Então, que sirva este momento para as pessoas se darem conta de que ali na frente elas não devem repetir as mesmas lógicas para não ter, na próxima época das vacas magras, ter a mesma situação, né? E a questão das pessoas que não têm renda. Bom, aí a sociedade tem que achar um jeito de ajudar. Seja fazer hortas comunitárias, seja distribuir alimentos, seja fazer coletivamente, ajudar um ao outro, que isso é uma coisa que a gente faz pouco. Nós somos pouco solidários. A gente se acha solidários, mas quando a gente fica comovido por uma catástrofe, aí a gente é solidário. Agora, no dia a dia, quando a gente não é afetado dramaticamente por alguma coisa, a gente é pouco solidário. Somos pouquíssimo solidários, então a gente devia ser mais solidário, né? Se a gente ajudar uns aos outros, saímos... E acreditar no futuro, não só acreditar, como disse o Gustavo antes, né? Acreditar e fazer o futuro. Vamos fazer. O que nós temos que fazer? Nós temos que achar um jeito, né? Entre nós, achar oportunidades para sair da crise. Esperar pelo governo, seja qual governo que for. Quem esperar por governo vai morrer esperando, né? Vai morrer sem essa solução, né? Governos, quando eles ajudam muito quando não atrapalham, né? Então, esse é o detalhe, né? Então, não esperar, fazer. Nós temos que fazer, nós temos que ir em busca disso, tá? Começar a criar oportunidades na própria comunidade, no próprio bairro, na vizinhança, se juntar e dizer assim, como é que nós vamos resolver o nosso problema? Quem está passando por mais, por menos dificuldades? Vamos resolver? Vamos ajudar? Vamos lá. E assim a gente poderia sair dessa situação complicada que a gente vive hoje, né? Bom, sempre é possível dar essa volta por cima e tem muita coisa que é óbvia e parece óbvia, mas é claro que precisa ser dita. E a educação financeira é algo que a gente já deveria ter superado há algum tempo e tem toda uma questão emocional que envolve também a economia e as compras que também a gente tem que entender muitas vezes a motivação pela qual a gente às vezes está comprando alguma coisa que muitas vezes é para suprir uma demanda de aparência ou daqui a pouco para suprir alguma demanda emocional e a gente não pode deixar que isso afete a questão econômica, que os números eles são exatos, eles imperam e se sobrepõem aos nossos sentimentos. Sim, hoje basicamente boa parte do nosso consumo é o que a gente chama de consumo social, né? Eu consumo para poder me sentir incluído no grupo que eu convivo, né? Então, se alguém tem algo... eu estou falando, olhando aqui para a Rita, né? As mulheres, eu brinco quando eu faço curso e palestras sobre finanças pessoais, eu digo para as pessoas, vocês mulheres que obviamente são mais sensíveis, mais sentimentais, que têm um cuidado maior com a aparência, nós homens somos extremamente desleixados no geral com isso, né? Às vezes tem a preocupação de não repetir uma roupa de um local para outro, né? E eu digo para as meninas assim, e sabe quem vai saber que você não está com a mesma roupa? Você e mais 2 enxeridas, né? Entende? Mas é uma questão pessoal, é uma questão de sentimento pessoal, é de me sentir confortável, né? Então, isso tem esse tal de consumo social. A gente tem que, neste momento, no momento de crise, a gente tem que deixar isso um pouquinho de lado. Mudança de hábitos, né? Mudança de hábitos, é isso. E sem dinheiro não tem como fazer nada, a não ser trocar o seu serviço por a sua capacidade de trabalho por comida. Qual é o problema? Qual é o problema? Às vezes as pessoas têm vergonha de oferecer, às vezes o vizinho está com um jardim precisando de uma obra. Cara, eu estou sem dinheiro. Me paga alguma coisa, eu vou ali que arrumo o teu jardim?
É isso Ah, aí. mas eu sou um executivo de uma empresa. Eu era executivo da empresa. E aí? Quer morrer de fome como executivo ou quer capinar? É verdade. Sim. Entendeu? É isso. Muito bem. Muito obrigado, professor e economista Eloni José Salve. Sempre muito esclarecedor. Poder de ouvir. Um grande abraço e até Muito a obrigado. Um abraço a todos. 11 horas 9 minutos, 20 graus e 5 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias com a Duda Ferrari.